Eu sou a Maria. Eu sou a Margarida. Nós vamos, juntos com você, perceber a importância das artes plásticas para as crianças na educação infantil. E mostrar também os recursos necessários para o desenvolvimento das artes plásticas nesta faixa etária. E ainda demonstrar para você uma série de atividades como desenho, recorte-colagem, modelagem e pintura. Com isso, pretendemos oferecer a você a possibilidade de trabalhar as artes plásticas na sua turma com tranquilidade e segurança. Então, vamos iniciar? Que tal começarmos vendo mais de perto o trabalho das nossas crianças? Margarida Maria Teixeira Cerqueira é educadora, licenciada em filosofia, com grande experiência na educação infantil, especialmente no trabalho com artes plásticas, assunto sobre o qual ministra cursos de formação de professores. Maria Oliveira Cortes também é educadora, pedagoga, contadora de histórias profissional e tem grande experiência no trabalho com arte na educação infantil, na sala de aula e atualmente treinando professores. As professoras Margarida e Maria vão trabalhar conosco, orientando nosso estudo e apresentando recursos, técnicas e exemplos de atividades que vão tornar suas aulas de artes plásticas muito mais atraentes e produtivas para as crianças. As atividades de artes plásticas na educação infantil têm como objetivo proporcionar oportunidades em exploração com materiais criativos. A criança deve ser motivada a ousar nos seus trabalhos, tanto nas atividades livres quanto nas fechadas, aquelas em que o professor estabelece os temas e as estratégias. O importante é despertar o interesse não só pela técnica, mas pelos materiais utilizados. O professor da educação infantil precisa estar constantemente em processo de formação, de pesquisa, de investigação. Assim, ele vai se sentir seguro para trabalhar com essa arte tão maravilhosa que é a arte de educar. Mas para trabalhar com artes plásticas, ele não precisa dominar as técnicas de arte ou conhecer todos os artistas. Mas ele precisa de uma coisa básica, ele precisa se sensibilizar com a arte. Assim, ele vai conseguir trabalhar com as crianças a sensibilidade. Então, vamos estudar as artes plásticas e a educação infantil? Brincar é cultivar a imaginação e a criatividade, e na educação infantil, essa afirmação tem seu máximo significado. Por isso, nesse segmento da educação, aprender brincando deve ser a forma de envolver os alunos. Nesse processo, jogos, brincadeiras e a arte devem estar presentes de forma muito intensa. Entretanto, é preciso que tudo tenha um direcionamento estratégico, sistematizado, para que o ato de ensinar não se desvirtue e possa, sim, promover a construção do conhecimento. Nesse sentido, as artes plásticas têm um papel fundamental na educação, pois justamente seu lado lúdico permite que o conhecimento seja construído de uma forma agradável às crianças. Além das maravilhas que as artes plásticas proporcionam, as artes plásticas contribuem muito para o desenvolvimento das áreas do conhecimento. Não é necessário que na educação infantil tenha um professor especialmente para trabalhar as artes plásticas. O ideal é que as artes plásticas estejam permeando todas as atividades do cotidiano do professor. E é isso que nós vamos ver ao longo deste curso. As atividades ligadas às artes plásticas têm ainda outra função muito importante, que é tornar a criança sensível e receptiva à arte,
propiciando uma apreciação afetiva e criativa. É como se fosse uma pré-escola da arte. Devem ser desenvolvidas atividades que visam a sensibilização e a ampliação dos conhecimentos da criança sobre a arte de uma maneira intuitiva, inclusive com sua participação criadora. O ensino da arte na educação infantil deve buscar o fazer artístico, ou seja, deve incentivar a produção artística em si, deve desenvolver a capacidade de apreciação da obra de arte e deve propiciar a reflexão. É importante deixar claro que incentivar a produção artística torna-se fundamental por seu lado lúdico, pela possibilidade de provocar uma vivência artística e ter a satisfação de produzir. Essa vai ser a principal temática do nosso curso. Mas também não podemos esquecer da importância de se desenvolver o senso estético, a capacidade de apreciar uma obra de arte, que é desenvolver os sentidos, a capacidade de analisar e relacionar a obra de arte com seu autor. E para terminar, a reflexão. Desenvolver a reflexão significa poder pensar sobre uma obra, questioná-la. E mais ainda, relacioná-la com aspectos sociais, históricos, culturais e muito mais. Então, estes devem ser os nossos objetivos no trabalho com artes plásticas. Incentivar a produção, desenvolver o senso estético e promover a reflexão. Você deve considerar que esse processo de ensino da arte depende muito da idade das crianças. Durante a fase da educação infantil, 1 ano faz muita diferença no grau de maturidade e, consequentemente, nas possibilidades de trabalho que o professor pode utilizar. Em torno dos 3 anos de idade, a criança já pode interpretar símbolos por representação, usando a linguagem falada. Por exemplo, nessa fase, a criança deve vivenciar uma situação imaginária como se fosse realidade, reproduzindo papéis e imitando situações da vida real. Ela já pode observar uma gravura e associar com a realidade. Mas é por volta dos 5 anos de idade que as crianças começam a experimentar sensações ao observar uma obra de arte. É a partir dessa idade que começam a apreciar uma fotografia ou uma pintura, percebendo a diferença entre realidade e ilusão. Pouco a pouco, geralmente a partir dos 6 anos de idade, a criança passa a ter a mesma capacidade de apreciação da arte e do conhecimento artístico. Interrompa por um momento o filme e estude mais sobre este assunto no manual deste curso. Com as crianças menores, é muito importante a escolha do material adequado. É bom que você tenha no seu espaço, no seu cantinho, folhas grandes, folhas de revistas, jornais, papéis que ela possa usar as mãos, que é o primeiro instrumento que a criança de 2 e 3 anos tem. Com as mãos ela vai amassar, rasgar, favorecendo a coordenação motora para mais tarde ela trabalhar com tesoura, pincel, lápis de cor. Além disso, é muito importante que tenha sempre à mão materiais com texturas diferentes, como lixa, tecidos, esponjas para as crianças manipularem, que vão desenvolver também a coordenação motora. Aos 4, 5 e 6 anos, já estão com a coordenação motora mais desenvolvida, podemos introduzir a tesoura, o lápis de cor, papéis menores, pincéis mais finos. Neste módulo, vamos estudar a organização da sala de aula para que você possa trabalhar com seus alunos com conforto e tranquilidade e os materiais de uso geral necessários para as atividades de artes plásticas. O espaço físico pode ser uma sala qualquer, assim como a mobília não precisa de sofisticação. O mais importante é a distribuição dos espaços para várias funções. Agora, vamos ver uma sugestão de estrutura para a sala de aula. Aqui, vemos como pode ser o layout. Metade da sala deve ser ocupada pelas mesas de trabalho. Na outra metade, deixe um espaço para a rodinha, onde acontecem jogos e leituras, com as crianças sentadas no chão. É importante ter um mural, estantes para livros e outros materiais, e um varal para a exposição dos trabalhos.
A sala de aula deve ser um ambiente que promova e que estimule a criatividade, a indagação e, principalmente, que faça a criança se sentir aconchegada. Deve ser um espaço extremamente agradável. Por isso, a sala de aula precisa ter um mobiliário adequado. As estantes precisam estar baixas, acessíveis às crianças, para poder guardar o material que vai ser utilizado nas artes plásticas. Tintas, pincéis, as anilinas, glitter e todo o material que o professor sempre está recorrendo. Os papéis que ela vai estar utilizando tem que estar fácil de ser manuseado. E a parte de cima que não está acessível à criança, vão ser guardados sempre materiais que elas não vão poder pegar mesmo, ou então arquivar o que já foi feito. É preciso também que esteja acessível os livros que vão ser trabalhados nas artes plásticas, porque é sempre interessante que o professor parta de alguma história, ou que se trabalhe um grande artista para já estar sensibilizando a criança para a arte. E aí esses livros têm que estar acessíveis às crianças, para elas poderem pegar, manusear, voltar com eles para as estantes. Para a manutenção do espaço, é necessário que os professores façam combinados com as crianças. Afinal de contas, manter vários ambientes organizados não é fácil, mas é super tranquilo. Conversar com as crianças de que como que tem que ficar o cantinho de leitura, como que tem que ficar o espaço dos jogos. E aí, depois que as artes são feitas, né, que as atividades estão prontas, é lógico que o espaço fica bagunçado, fica sujo, com tinta para todo lado. E aí o professor não deve limpar sozinho. Ele vai contar com a ajuda das crianças. E por isso o combinado feito anteriormente. E quando ele pede para a criança ajudar, para ajudar o coleguinha, para ajudar ele mesmo, ele vai não só trabalhar o senso de limpeza, mas principalmente a responsabilidade e a autonomia. Para o desenvolvimento de atividades de artes plásticas na educação infantil, você pode usar uma infinidade de materiais. Vale a pena destacar que, para uma mesma atividade escolhida, pode haver variação do tipo de material a ser usado. Esses materiais serão apresentados nos módulos de demonstração destas atividades. Agora, vamos partir para um primeiro contato com os materiais mais importantes de uso geral. Existem materiais que devem estar disponíveis em sala de aula para o bom desenvolvimento da rotina da turma. Estes materiais devem ser simples e de fácil manuseio, levando em conta o interesse e as características da criança e os seus objetivos como professor. Seriam eles papéis de tamanhos variados, folhas brancas, tintas para pintura, massinha, anilinas, a vela para o trabalho com giz de cera e vela, palitos de picolé, de churrasco, tintas, papéis coloridos para recortes e colagens, papéis picados, aparas de lápis, giz de cera, areia colorida, lápis de cor, pincéis de vários tamanhos, jornais para amassar, rasgar, revista para folhear e recortar. Contando com um espaço bem estruturado e materiais para trabalhar, você poderá desenvolver atividades variadas com seus alunos. As atividades ligadas às artes plásticas demandam boas condições para serem trabalhadas, mas todo o material usado, em geral, é simples e de baixo custo. Agora você já pode partir para a prática, buscando motivar as crianças ao envolvimento com as artes, sensibilizando-as e potencializando sua criatividade. Mas antes, volte ao seu manual e aprofunde seus estudos sobre os recursos necessários. Ao se pensar em trabalhar com artes plásticas na educação infantil, você deve sempre lembrar de 4 grupos de atividades básicas que eu e a professora Margarida consideramos imprescindíveis: desenho, recorte e colagem, pintura e modelagem. Vamos conhecê-las mais de perto? Primeiro, o desenho. O desenho é uma atividade muito comum quando se pensa em trabalhar artes plásticas na educação infantil, porque o desenho encerra em si uma infinidade de possibilidades. Você pode trabalhar desde o giz de cera, a canetinha, o lápis de cor. E aí, dependendo da idade, com crianças pequenas, por exemplo, você vai oferecer mais o giz de cera. Com as maiores, você já vai poder trabalhar com a canetinha ou o lápis de cor.
Além disso, o professor pode fazer interferências, está pedindo, auxiliando um desenho ou outro, ou colocar algum detalhe no desenho. E a pintura? A pintura é um tipo de atividade feita especialmente com tinta. E é interessante trabalhar com toda a educação infantil, aliás, com qualquer idade. Mas com os menorzinhos ela é mais apropriada. Por quê? Porque as cores das tintas são bastante vivas, porque os desenhos, o traçado é largo e a criança consegue perceber ou visualizar o que ela está construindo. Além do mais, ela trabalha muito bem a coordenação motora e o tato, ou seja, o contato direto com a tinta. E a modelagem. A modelagem você pode trabalhar com argila, com papel machê, com massa de modelar ou outro recurso. E é uma atividade que agrada todas as idades, principalmente as crianças menores. E é importante porque, além de trabalhar a criatividade, o senso estético, trabalha fundamentalmente a coordenação motora, muito necessária nessa faixa etária. E o recorte e colagem? O recorte e colagem é uma atividade importante para trabalhar com a educação infantil, porque trabalha vários aspectos importantes para o desenvolvimento das crianças. Trabalha classificação, e aí quando se trabalha classificação, está trabalhando conhecimento lógico-matemático, no separar as cores, no separar por tamanho, por formato. Trabalha, inclusive, a disposição de cores, a elaboração de desenhos, trabalha a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina. Enfim, são várias possibilidades. E todas essas atividades foram pensadas por proporcionar às crianças experiências enriquecedoras. E é importante ressaltar que não devemos apenas despertar o interesse das crianças para as técnicas utilizadas, mas para todo o material que está sendo manipulado, mas principalmente para o processo criativo. Agora que você já conheceu os tipos de atividades, vamos passar para a etapa de conhecer mais profundamente cada uma delas, para que você possa executá-las com seus alunos com mais tranquilidade e com mais segurança. O desenho livre não só enriquece e desenvolve a expressão criadora, como proporciona condições para a aprendizagem da leitura e escrita. Nele, observamos perfeitamente os estágios de desenvolvimento e crescimento da criança. Para se fazer uma avaliação mais precisa sobre isso, faça o seguinte: guarde mês a mês um desenho de cada criança, para ao longo do tempo poder observar a evolução. Primeiro, a criança passa pelo estágio da experimentação. Ela experimenta cores, formas, linhas, sem se preocupar muito com o que ela está fazendo. Ela não quer saber nem o porquê, nem o que ela está fazendo. Logo mais vem o estágio da descoberta. E aí sim, ela descobre no meio dos seus desenhos figuras. Figura de um coelho, por exemplo, ainda que só ela enxergue este coelho. E aí o próximo estágio é o estágio da predição. Ela consegue já falar para o coleguinha o que ela quer desenhar. E nesse momento, ainda quem está de fora não consegue descobrir o que ela desenhou. E aí, por último, vem a fase do reconhecimento, que é o momento que a criança já consegue perceber melhor o seu entorno, passar para o papel, ela se torna mais detalhista e aí sim, quem está de fora já consegue entender o que ela desenhou. Ao longo desses estágios de desenvolvimento, podemos identificar algumas fases na evolução do grafismo. Primeiro, a fase das garatujas, ou das rabiscações, por volta dos 2 anos de idade, em que a criança faz linhas contínuas e começa a aprender a dirigir seus movimentos durante o ato de desenhar. Depois, mais ou menos aos 3 anos, temos a fase de rabiscação celular, em que as linhas começam a formar um contorno arredondado. A fase seguinte, com aproximadamente 4 anos de idade, é a da expressão gráfica das ideias, em que as células começam a ter um significado para a criança. Logo vem a fase da expressão do pensamento, por volta dos 5 anos, em que o desenho deixa de ser apenas rabiscos e passa a ter formas deliberadas. E por fim, aos 6 anos de idade, temos a fase do domínio do pensamento, em que a criança passa a verbalizar a intenção do desenho. Vamos estudar estas fases em detalhes. Agora vou apresentar para vocês exemplos de vários desenhos feitos pelas crianças representando as fases da evolução do grafismo. Tenho aqui uma sanfona evolutiva representando essas fases. Aos 2 anos de idade,
vemos o desenho da criança na fase da garatuja ou rabiscação. Não há muita preocupação com o espaço e sim em fazer as suas linhas contínuas. Aos 3 anos, ainda permanece a rabiscação, mas começam a aparecer as primeiras células. Aos 4 anos, essas células já começam a se transformar numa flor, numa borboleta, mas ainda permanecendo um pouco dos traços da rabiscação. Aos 5 anos, a criança começa a ter mais expressão gráfica do seu desenho, já começa a representar aquilo que ela está pensando. Aos 6 anos, podemos observar a cena completa, o uso das cores, localização espacial, o desenho bem mais definido. É importante observar essas fases para que você possa planejar as suas atividades de acordo com esta evolução. A partir de agora, você verá demonstrações de atividades para alunos da educação infantil utilizando o desenho. Vamos começar com a atividade Desenho Livre, que tem por objetivo estimular a criatividade. O material necessário é o seguinte: folha branca, lápis de cor, giz de cera ou caneta hidrocor. Basicamente, nesta atividade, as crianças vão fazer desenhos na folha branca, estimulando a imaginação. É importante ressaltar que é livre para a escolha dos materiais pelas crianças, mas precisa do olhar atento do professor, observando todas as possibilidades do seu aluno, como a utilização do material, o uso das cores, a localização espacial e a interação com o grupo. Nesta atividade, eu distribuo a folha em branco, os materiais que vão ser utilizados e vou interagindo com os alunos enquanto eles desenham. Oi, crianças! O que vocês acham de fazer um desenho hoje, hein? Um peixe. Você gosta de desenho? O que você vai desenhar? Peixe. O homem pescando peixe. Nossa, que legal! Olha, o Paulo Júnior já sabe o que vai desenhar. Então eu vou dar folha para vocês. O que a gente precisa de colocar na folha antes? Não. Para eu não trocar os desenhos, né? Então cada um vai ganhar uma folha, que vai colocar o nome quando eu der o lápis. E este desenho, vocês podem colocar aquilo que vocês estão pensando, que vocês gostam, um passeio que vocês fizeram. Eu quero igual o da lá. E tem vários materiais que vocês podem usar. Tem giz de cera. Eu quero dizer. Para as 2 mesinhas tem giz de cera. Vamos escrever Tem os nomes. lápis de cor. Lápis de cor. Coloque o nome primeiro, hein? E tem que coisa canetinha e pincel. Que eu vou deixar aqui, se vocês precisarem, vocês podem pegar, tá? Vamos misturar aqui no... Olha que vem. Pode começar. Pode, coloca o nome. Vamos deixar os pincéis juntos aqui, se precisar. Pode usar bastante material. Pode escrever. Ao longo da atividade, você deve proceder como a professora Margarida, se mantendo atento ao grupo, conversando e incentivando. Procure esclarecer as crianças sobre os diferentes materiais, lápis de cor, giz de cera ou pincel atômico, que podem ser usados. Isabela, que legal! O que é isso que você fez aqui? Ela tá de fantasia? Por que ela tá fantasiada? Ela vai pro carnaval? Que lugar que é esse carnaval, hein? No seu clube? E ela tá fantasiada de florzinha? Gente... Enquanto desenham, as crianças conversam e fantasiam sobre os desenhos que fazem, o que é muito importante. O que você vai fazer? Agora eu quero saber a baleia do Paulo Júnior que vai vir parar no desenho da Juni. E o golfinho no meu. E o golfinho no desenho da Camila. Pode ser, Paulo Júnior? Meu tá claro. Aqui a varinha mágica aqui é transformar. Paulo Júnior. Oi. Aqui, a varinha mágica aqui é transformar seu golfinho. Que legal. Essa também que vai transformar. Ao final da atividade, é aconselhável que você proponha aos alunos que coloquem seus desenhos dependurados no varal para que todos possam apreciar. Isso valoriza os trabalhos, por ser uma forma de expor cada desenho. Ih, gente, então vamos ver. Já terminou, Eric? Nossa, olha que lindo. Você não? Posso.
Eu já terminei. Vamos esperar Já então. terminei. Já terminou, Cauã? E você, Paulo Júnior? Já terminou? Ainda mais um. Tem mais uma coisinha? Isabela, já terminou? Luísa? Não? Vamos pra gente colocar ali no varalzinho? Pintando aqui. Cuidado o meu. Você que quer colocar? Pode ir lá colocar. Também? Eu já acabei. Olha que lindo que tá ficando. O meu tá aqui. Conseguiu colocar? Tá aí direitinho? Joia! Vocês viram que durante a atividade as crianças interagiram com os diferentes materiais, interagiram com um grupo e até com outro grupo. Fizemos vários desenhos e eu tenho 3 aqui que vão ser analisados. O primeiro demonstrando bem o início da fase da rabiscação celular, onde a criança ainda representa o seu desenho, formando células e os rabiscos. Um segundo desenho, demonstramos a passagem dessa fase, está no início da passagem, onde apresenta ainda as linhas contínuas da fase da rabiscação celular, mas também aparecem formas já definidas. E neste terceiro desenho, vemos toda a evolução da criança ao representar figuras bem definidas, a localização espacial e também toda a sua maturidade na evolução do desenho ao colorir o fundo da folha. Nossa próxima atividade é o desenho com interferência. Usa como materiais folha branca, lápis de cor, giz de cera ou caneta hidrocor. Nesta atividade, são usados recortes de figuras, a partir das quais as crianças terão de completar a cena. Veja como deve ser feita. O desenho com interferência é uma técnica utilizada dentro das atividades com desenho que permite à criança buscar a sua criatividade, o seu conhecimento de mundo para dar continuidade ao seu trabalho. Para isso, preciso de figuras recortadas, partes de figuras recortadas de revistas, coladas em uma folha em branco, onde as crianças com lápis de cor ou giz de cera vão completá-las. Aqui eu tenho figuras com partes do corpo humano, mas pode ser também com partes de uma planta, de um animal ou de uma casa. Hoje vocês vão ter que me ajudar. Sabe o que aconteceu? Eu preparei uns desenhos para trazer para vocês, mas não sei por que veio tudo pela metade. Eu acho que aquela fadinha, né? Ela fez uma mágica e tirou uns pedaços aqui do desenho. Vocês vão me ajudar, não vão? Eu acho que era das fadinhas mulher. Eu acho que era também, Júnior. Então vocês vão me ajudar a montar esse desenho de novo, tá? Vai ficar bem legal. Então vamos lá. Mais uma vez, como a professora Margarida, nesta atividade, você deve incentivar as crianças a trocar ideias e atender eventuais dúvidas, explicando como a atividade deve ser feita. O que tem aí que poderia ter aqui que ela tirou? Fala pra mim. Uma cara. O que tem nessa cara? Já tem a boca. O que falta? Nariz, olho. Nariz, olho. Isso. Então vamos completar. E você, Cauã? O que você vai precisar de completar aí? Camila, que legal. Tá faltando alguma coisa aí. Não tá não, Camila? Pra completar? Isso é braço? E o que a gente tem? Pra poder pegar o lápis pra desenhar. Vamos fazer? Pra completar esse desenho aí? Vocês viram aqui o do Eric, olha? Que ele completou o jardim aqui, né, Eric? A florzinha dele estava sem cabo. Ai, boa ideia que a Júnia te deu. Você sabe fazer para ensinar para ele? Tem um jeito muito fácil. Borboleta é legal, ele já... Tem um jeito muito fácil de fazer passarinho. Como que é, Júnia? Olha lá, Eric, a Júnia tá ensinando, olha, um jeito fácil de fazer passarinho, olha. Cada um, à sua maneira, os alunos vão completando as figuras recortadas, onde estão partes do corpo humano. Muitas das soluções encontradas são surpreendentes e a análise dos desenhos permite avaliar o desenvolvimento de cada criança. Bom, gente, então agora nós vamos guardar o trabalhinho na nossa caixinha. Eu já terminei. Já terminou, né, Cauã? Deixa eu pegar Olha aqui o bigode. Caixa. Olha o bigode. Vamos guardar aqui, então? Tá de parabéns o desenho de vocês. Vocês me ajudaram muito. Tenho aqui alguns desenhos que representam bem como essa técnica foi desenvolvida. Neste desenho,
a criança conseguiu expressar bem o seu pensamento, expressar a forma como a figura está representada e o seu desenho. Temos um segundo que também percebemos a colocação do corpo proporcional às pernas, tornando o seu trabalho bem interessante. Num terceiro desenho que nós escolhemos, temos a gravura, né, metade do rosto. A criança se preocupou em fazer a outra metade, mas deixando de completar com as partes dos órgãos que deveria ser colocado, tornando também o seu trabalho bem interessante. O desenho com giz de cera e vela introduz uma técnica de desenho diferente. O giz de cera deve ser aquecido na vela acesa até derreter, sendo então usado para desenhar. O aquecimento altera as texturas das áreas desenhadas na folha branca. O desenho com giz de cera e vela é uma técnica interessante que estimula a criatividade, permitindo observar o desenho com uma textura diferente. É um momento muito importante para se trabalhar regras e combinados, uma vez que a criança precisa de saber como pegar no giz de cera para chegar até a chama sem se queimar. Nesta técnica, precisamos de uma folha em branco, o giz de cera e a vela. A criança deve pegar o giz, esquentá-lo na chama e fazer o desenho com o giz derretido. Para essa atividade, forre as mesas com jornais para facilitar a limpeza posteriormente. As velas devem ser colocadas em copos descartáveis para facilitar o manuseio com segurança. Então, gente, olha, vocês já sabem, né? Pegar na pontinha do giz para não queimar o dedinho ali, tá? Vou mostrar aqui, já vou dar o papel para vocês. Tudo bem, gente? Vocês já sabem como que usa? Pegando na pontinha, vocês vão deixar derreter um pouquinho o giz e desenhar no papel. Tá legal? Eu quero cor de vinho. Não, vou dar um outro papel, Eric. Eu quero cor de No jornal é vinho. só Eu quero pra cor se de pingar. vinho. Ó, tá aqui a folha. O que quiser, de novo, hein? O uso da vela exige uma orientação muito próxima do professor, por questões de segurança. Fique atento à maneira como as crianças lidam com a chama, se antecipando a acidentes. Deu certo? Tá colocando direitinho. Ah, passei verde, olha a cor que fez. Vamos colocar os lápis dentro do potinho, que aí todo mundo vê as cores que tem. Né? Olha! Oi! Caiu no dedo, Júnior? É que não queimou, não. Então tá bom. Mas não coloque no dedinho, não. É o papel que eu tô querendo desenho, hein? Olha aqui, Laura. Aproveite o tempo para discutir os desenhos que cada criança faz, sobre o processo de derretimento do giz de cera e o porquê do surgimento da textura no papel. Olha, Aqui, ó. Tá igual a areinha, não tá? aqui também. Também, Eric. Ó, o Eric também achou aqui. Ó. Outra questão interessante é o fato do giz de cera derretido esfriar rápido, o que tem a ver com a percepção física da temperatura. Papai vai pras nuvens. Nós vamos passar agora uma anilina em cima do desenho, que vai ajudar a colorir mais o desenho de vocês. Tá bom? Eu preciso... Vai ficar bem bonito. Cada um pega um pincel, pode molhar aqui e passar no papel. Tá bom, pode passar no papel todinho. Passa aí que você vai descobrir outra mágica. Pode passar essa que tá aqui, Paulo Júnior, passar na folha todinho. Vai Tá? acabar? Você já tem o suficiente aqui na sua folha. Ó, vamos virar assim, ó. Fazer o quê? Ó. Pintar todinho. Gente, então agora nós vamos deixar ali no cantinho para secar. Depois vocês, quando tiver sequinho, vocês vão ver que legal que vai ficar o desenho de vocês. Depois que o material for banhado com a aguada de anilina, leve os trabalhos para secar sobre folhas de jornal, numa área da sala reservada para isso. As crianças, ao desenvolver essa técnica, se sentem interessadas ao ver o giz de cera derretido. Este é um momento importante de troca de experiência entre eles e até para uma pesquisa, uma conversa em casa com os pais, para entender por que o giz de cera derrete, resultando neste trabalho. Nós temos aqui um dos trabalhos das crianças que podemos perceber a textura do giz de cera dissolvido na vela
E nós usamos ainda uma variação desta técnica tingindo o fundo com anilina. Como você viu, as 3 técnicas de desenhos aqui apresentadas utilizam materiais simples, de baixo custo, e podem ser desenvolvidas com muita facilidade. E para que você, professor, possa ter segurança sobre as variedades dos resultados obtidos, faça cada uma delas você mesmo, verificando possibilidades de variações, tanto na forma de fazer como nos resultados obtidos. Assim, você estará preparado para responder às perguntas sempre presentes na educação infantil. Pintura com efeito de marmorização para explorar as cores e a criatividade. Pintura a dedo para desenvolver a coordenação motora, criatividade e imaginação. Pintura mágica para criar figuras, fazer suposições e pensar sobre elas. Estas são as técnicas que vamos estudar agora. A primeira atividade que vamos desenvolver com pintura é a pintura com efeito marmorização. Essa atividade consiste na mistura de cores e o efeito dessas cores no papel em branco. Para fazer essa atividade, precisamos de folha branca, anilinas coloridas, palito de picolé, uma vasilha para misturar a anilina e uma vasilha com água para molhar a folha em branco. Você mistura a anilina em pó na vasilha com um palitinho, molha a folha em branco na água, coloca sobre esta anilina, aperta bem com as mãos e daí você vai ver o resultado obtido. As atividades de pintura dependem de materiais mais variados que o trabalho com desenhos. É recomendado o uso de folhas de papel de maior tamanho, inclusive com texturas diferentes. Podem ser usados pincéis variados, buchas, esponjas e penas para a aplicação da tinta. Mas também podem ser usados os dedos, as mãos e os pés das próprias crianças. Com relação à tinta, a variação é maior ainda. São diversos tipos de tintas que vão proporcionar ao aluno o desenvolvimento visual, espacial e tátil. São usadas tintas variadas, guache de diversas cores, nanquim, anilina e tintas que podem ser preparadas pelo próprio professor. Ao longo das demonstrações, você conhecerá esses materiais em detalhes. Agora, a gente vai fazer um desenho, uma pintura, que chama pintura com marmorização. Vocês já viram mármore? Eu não. Na pia de banheiro, no chão? Eu vi. Pois é. Assim, aquelas cores. E isso, ele tem umas manchinhas, igual tem no chão do piso. E esse efeito dessa pintura também vai dar umas manchinhas, mas a gente tem que misturar. Anilina em pó, anilina, aqueles pozinhos de anilina. Aqueles pozinhos que tem cores. Água, porque vocês vão ter que molhar a folha na água para passar na anilina. Aí vai estragar. Será que vai estragar? Vamos ver se vai estragar? Vai estragar a folha, porque quando molha a folha, estraga. Então a gente vai ver. Vamos começar aqui com a Isabela. Isabela, coloca um pouquinho dessa anilina aí nesse tabuleiro. Isso, vamos pegar uma outra cor agora. Ao trabalhar com a marmorização, você vai perceber que uma série de aspectos estão sendo exercitados com as crianças. Começa com a escolha das cores e a distribuição delas na bacia. Quando escolhem as tintas, os alunos imaginam quais as combinações que agradam mais. Além disso, você deve incentivar que eles peguem a anilina, evitando derrubar, e escolham um local que pareça mais adequado para colocá-la. Essa água você vai descobrir que ela vai mudar de cor. Pode colocar mais aqui nesse espaço, Isabela. Aí. Verde. Rosa. Tem vermelho? Pronto, né? Já colocamos Aqui todos. vermelho. Ó, E o azul? o azul que falta. Isso, pode jogar aí. Aí, Isabela. Tem vermelho. Agora, Isabela, nós vamos pegar uma folha branca que você vai passar nessa água aqui e depois jogar dentro do tabuleiro.
Paulo Júnior falou que a folha vai rasgar, ó. Mas se passar assim, Paulo Júnior, devagarzinho, ela não rasga, ó. Pode colocar lá. E aperta por cima. Isso, pode ir apertando. Passa a mãozinha mesmo, assim, ó. Isto. Isto. E agora? E agora, hein? Será que podemos puxar? Depois vai ser eu? Pode puxar? Hein, Cauã? Vamos ver o que vai aparecer? Me ajuda puxando aqui, Isabela, essa pontinha. Eu. Ó, vamos ver. Tchan, 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 tchan. Olha! Apareceu vermelho? Mas apareceu que cor? Aqui tá parecendo um cavalo com um cavaleiro. Parecendo um cavalo com um cavaleiro. Isso mesmo, Cauã. Olha, dá pra gente descobrir gravuras e figuras aqui, gente. Olha aqui. Ó. Procure também fazer com que cada criança comente o resultado do trabalho. Você vê que a professora Margarida pergunta às crianças o que estão vendo no desenho, num exercício de interpretação, obtendo respostas das mais inusitadas. Agora nós vamos fazer com outro coleguinha. Eu vou limpar o tabuleiro para o coleguinha misturar as cores aqui. Se não quiser mais uma cor, É, porque às vezes ele quer cor diferente, né? agora é quem? Olha aí, o Cauã tá espalhando. Vamos jogar bem no meio do tabuleiro. Mistura aí pra gente ver que figura que vai formar o seu desenho. Ô, Cauã, pega o tabuleiro e dá uma balançadinha ali. Pra misturar. Pode levantar assim, ó. Aí. Tá jóia, tá bom já. E agora o que tem que fazer? Quem lembra? Água. Fazer o que com a água? Molhar na folha. Ah, molhar a folha na água. Vamos lá? Pode colocar. Molhar toda. 1, 2 e... Já. Já! Olha aí, Cauã! O que apareceu agora nesse seu desenho, hein? O Toshimana. É? Porque ele tá com fogo. Ah, você acha... Nossa, é mesmo, parece um fogo isso, né? Para terminar, leve as folhas marmorizadas para secar sobre jornais e depois coloque em exposição no varal ou no painel de exposições. Vamos agora mostrar o resultado desta técnica. É um momento muito rico para as crianças, pois elas percebem a mistura de cores e o efeito dessas cores no papel. Isto leva ao desenvolvimento da oralidade, pois as crianças querem expressar suas fantasias, cada uma encontrando a sua forma no desenho. A nossa técnica agora é pintura com as mãos, com os dedos, que a gente usa com esse grude aqui. Vocês sabem como que faz esse grude? Não. É mais ou menos igual a massinha, só que é farinha, água e um pouquinho de sabão em pó. E esse aqui tem que ir no fogo um pouquinho para ele ficar nessa consistência. Então eu vou colocar na mesa e vocês vão brincar com as mãos, com o dedo, tá? E depois a gente vai fazer desenhos também. Vamos lá? Esta é uma técnica muito interessante em que as crianças vão trabalhando com as mãos e compartilhando as diferentes sensações. Ela consiste em um grude feito com farinha de trigo, água e sabão em pó. A gente leva ao fogo e vai mexendo até soltar do fundo da panela. Coloque em uma vasilha, deixe esfriar e depois com uma colher distribua na mesa para as crianças. Elas vão manipulando, mexendo, descobrindo essas sensações diferentes. Você pode variar colocando a anilina, a areia ou papéis picados para dar uma textura diferente e uma cor diferente ao desenho. Depois de manipular bastante, peça às crianças para fazer um desenho com o dedo e tire a impressão com uma folha de papel em branco. Pode começar a mexer, pode com a mão, apertar bastante. Trabalhando com as mesinhas forradas com plástico para facilitar a limpeza, depois de distribuir o grude para a pintura a dedo, a professora Margarida faz uma série de atividades que você deve experimentar com seus alunos. Aí, Eric, você pode fazer desenhos aqui com o dedo, olha. Por isso que a gente fala que é pintura a dedo. É dedo, é mão. Pode fazer a marquinha da mão. Quem quer que eu coloque uma areinha? Então vamos lá, ó. Pode mexer com a areinha. Primeiro, adicione areia de várias cores. Assim as crianças podem perceber a alteração da textura do grude, percebida ao toque. Tá macio com a areinha? Vamos colocar areinha verde então? Ó. Tá bom? Verde e vermelho?
Que cor que é? Ensinou. Rosa. Ó. Mistura aí, areinha. Vai ficar com uma textura bem gostosa. Quem tá sentindo cócegas na mão mexendo com a areinha? Faz cócega? Tem mais uma coisa que a gente pode colocar aqui, Camila. Laura, anilina pra colorir. O que vocês acham? Vou pegar a anilina ali então, hein? Acrescente anilina de diversas cores, uma a uma, e incentive as crianças a comentarem as mudanças nas cores à medida que vão ocorrendo. O que eu faço? Olha lá, gente, ajuda. Deixa eu botar no fone. Mistura pra você fazer outra. Então vamos colocar uma outra cor? Quem Tem tá uma fazendo verde. docinho? Ui! Quem tá fazendo é pizza. Ui! Colocamos a verde. Eu vou trazer a pizza. E agora vocês estão misturando azul com verde. Vamos colocar a violeta então, hein? Ó, Júnior, pode misturar. Vamos ver que cor que vai dar aí. Gostosa, vou trazer. Peça que eles façam livremente vários desenhos no grude espalhado pela mesa. Olha só. A tendência é que façam e refaçam os desenhos. Por fim, peça para que façam um desenho definitivo e imprimam na folha de papel, pedindo para que cada criança pressione com as próprias mãos para ficarem marcadas no verso da folha. Vai ficar marca da sua mão também. Só um pouquinho, Júnior. Aí, agora pode tirar. Vamos ver se o desenho vai sair? Tchan, 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 tchan. Olha, Eric. Que lindo! Vamos fazendo aí, gente. Vou tirar o da Laura agora. Laura, vamos tirar o seu desenho agora. Pode colocar a mãozinha aqui em cima e vai ficar a marca da mãozinha também, ó. Deixa um minutinho, Júnior. Ó, vamos ver o da Laura? Agora eu vou comer. Cadê o meu bolo? Aqui temos o resultado desta técnica. A impressão no papel com uma textura mais grossa, que ficando bem interessante. Podemos também variar, pedindo depois de secar, que as crianças pintem o espaço em branco com giz colorido, tornando um efeito bonito no desenho. Esta técnica, ela pode ser feita com a tinta guache pura, que dá uma textura mais fina ao trabalho. Uma das características importantes da pintura a dedo é que ela desenvolve a percepção tátil. A criança adquire a noção de frio, de quente, de gelado, de grudento, de grosso, de fino, de áspero. E essas são percepções importantes para se trabalhar, principalmente com as turmas de maternal. Concluído o estudo da pintura a dedo, nós vamos ver agora uma outra pintura, a pintura mágica. Esta técnica consiste em desenho e pintura. Primeiro, as crianças vão desenhar em uma folha branca com giz de cera branca. Por isso, elas não vão conseguir ver o que estão desenhando. Em seguida, passa uma aguada de nanquim, fazendo com que o desenho apareça. Agora nós vamos fazer um desenho nesta folha branca com giz branco. Quem vai conseguir desenhar para mim nessa folha branca com giz branco? Joia! E sabe o que eu quero? Que todo mundo coloque o nome, tá? O desenho não vai aparecer, por quê? Porque é branco e branco. Ai, vamos tentar? Vamos tentar para ver se aparece esse desenho? Vamos ver. De repente, aquela fadinha que apareceu, né, aquela hora no desenho, ela ajuda a gente. Ó, vamos lá. Vou dar o giz branco, giz de cera branco para vocês e vocês vão me contar aí. Escrevam um nome e um desenho bem lindo. Meu nome Vamos lá, Isabela, Cauã. Quero ver o desenho. Coloque o nome e faça o desenho. Eu vou fazer o meu nome do E aí, já começaram? Como que tá o desenho aí, Camila? Aqui. Tá aparecendo o seu nome? Não consegui. Tá, não? Como é que nós vamos fazer então, hein? Nem tá aparecendo, tia. Não tá aparecendo? Ah, vamos fazer. Então faz o seu desenho completinho aí que a gente vai ver depois, tá, Cauã? Aparecendo? Inicialmente, os alunos vão reclamar que não conseguem ver o desenho que estão fazendo, tendendo inclusive a se recusar a fazer a atividade. Com essa daí, faz o desenho na sua folha que eu vou te fazer o seu desenho aparecer. Vou fazer uma surpresa. Isto, Luísa. Vou fazer uma surpresa pra você, o Paulo Júnior.
Vou fazer o seu Você deve, desenho entretanto, aparecer. incentivá-los a continuar o trabalho. Faz mais. A professora Margarida, por exemplo, diz que vai buscar auxílio com a fada, que fará uma mágica nos desenhos, aguçando a fantasia e a curiosidade da Ó, a turma. Luísa tá dando uma dica aqui, ó. Faça o desenho e passe por cima, que ela tá conseguindo ver um pouquinho do desenho dela. Conseguindo ver. O nome? Ah, mas tá jóia, já dá pra professora ver. Tá, pode fazer seu desenho agora. E aí, moçada? Eu consigo. Tô conseguindo ver. Você não tá conseguindo ver? Tá na hora da gente fazer a mágica, hein? Conseguindo. Bom, crianças, agora chegou a hora daquela mágica, hein? Eu vou pegar agora um pincel. Eu quero esse. Isso daqui é um pouquinho de Eu quero esse. água com nanquim. Eu quero Olha esse. só um pouquinho, Paulo Júnior. Deixa eu explicar o nanquim aqui. Todo mundo vai usar esse? Todo mundo vai usar esse. Nanquim é essa tinta bem pretinha que serve para escrever. Mas aqui nós dissolvemos com água para ficar bem preto, exato. E a gente vai passar nessa folha aí. Vamos ver se a gente descobre a mágica, hein? Vamos lá? Ih, Paulo Júnior, vem cá. Vamos fazer a mágica no seu trabalhinho? Vem aqui, traz a sua folha. Coloca aqui. Agora você que vai passar pra mim. Passa esse pincel molhadinho nessa aguada de nanquim pra ver se seu desenho vai aparecer. Pode passar na folha? Passa. Ó. Olha, o que você tá vendo? Vamos espalha bastante, ó. Olha lá. Não falei que a gente ia fazer mágica, Paulo Júnior? Passa o pincel na folha toda pra ver todo o seu desenho. Vou segurar aqui pra você. Será que eu tenho? Vamos lá. Onde será que estava escondida essa letra, hein? Não tô conseguindo ver. Opa! Olha lá! Apareceu! E agora? Seu desenho tá legal, hein? Olha só, não disse que tem a mágica? Só espalha esse nanquinho aqui, ó. Aqui, aí. Olha, muito legal que ficou o seu... Vamos passar no seu nome, rapidinho? Cadê o nome? Ah, vamos ver. Passa aqui nesses cantos. Ah, passa no cantinho. Passa aí. Vamos descobrir onde está o nome. Oba! Acho que tá aparecendo o nome, hein? Viu? Que joia! Vamos deixar secar ali agora? Vamos chamar o seu colega? Tem? Então passa aí. Vamos então ver a mágica no desenho da Juni. Vem, Juni. Traz a sua folha branca. Você pode fazer a pintura invisível coletivamente. Cada criança passa a aguada de nanquim no desenho de um colega, de forma que ninguém saberá o tema e o local de cada desenho na folha branca. Os desenhos também podem ser feitos por várias crianças, em uma mesma folha, de maneira que só após passar a aguada de nanquim é que os desenhos sobrepostos se revelarão. Tem sol? Vamos ver, achar o sol então. Para terminar, coloque o material para secar. Quanto mais seca estiver a folha, mais visíveis ficarão os desenhos. Analisando o resultado da pintura mágica, podemos pedir às crianças para que façam o desenho mais forte, né, para realçar aqui no papel, ou utilizar a aguada de nanquim de outras cores ou anilina. E uma outra coisa que é muito agradável quando se trabalha com essa técnica é o elemento surpresa. A criança não sabe exatamente o que ela desenhou, nem o que os colegas desenharam. Encerramos as atividades de pintura e vamos dar início às atividades de modelagem. A modelagem desperta um grande interesse nas crianças, oferecendo oportunidades de apertar, amassar, enrolar, fazer e desfazer algo. Podem ser utilizados vários materiais, como massa plástica, massa de farinha, massa de pastel, argila, barro, entre outros. Os materiais necessários para a atividade são palitos de picolé, tampinhas, garfos e facas de plástico, que são as ferramentas que as crianças vão usar para moldar as formas. A massa básica é uma massa mais simples de se fazer. Inclusive, ela pode ser feita com as próprias crianças, mas precisa de guardar na geladeira.
A massa cozida, ela tem uma textura mais fina e a grande vantagem de não precisar de ser guardada em geladeira, uma vez que ela usa conservante. Você pode oferecer para as crianças trabalharem vários tipos de massas. Vamos destacar duas: a básica de trigo e a massa cozida. A massa básica leva 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de sal, 15 gotas de anilina, 2 colheres de óleo de cozinha, água fervendo. Esse material deve ser bem misturado e acrescentando-se a água até dar ponto. Depois de pronta, a massa deve ser conservada em geladeira. A massa cozida leva 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de cremor de tártaro, que é um sal orgânico encontrado em lojas de materiais para festas, 3 colheres de óleo, 1 xícara de sal, 3 xícaras de água e 1 vidro de anilina. Esses ingredientes são levados ao fogo, misturando bem, até tomar consistência, soltando do fundo da panela. Essa massa é durável e se conserva fora da geladeira. Vamos agora fazer junto com as crianças a massinha. Este momento é importante porque as crianças vão perceber os ingredientes, a quantidade de ingredientes e a transformação desses ingredientes na massinha. Em seguida, vamos dividir essas massinhas em bolinhas, em partes iguais ao número de alunos, desenvolvendo o conhecimento lógico-matemático. Quem sabe o que precisa para fazer uma massinha? Água. Precisa de água. Eu tenho água aqui, ó. Óleo. Óleo. Ó. Anilina. Sal. Anilina. Anilina. Farinha. E farinha. E outra? E outra? Outra farinha também, porque eu acho que vai gastar mais farinha. E outra anilina. A anilina tá aqui, ó. Então, E outra? todos os ingredientes que estão aqui nós temos, ó. O que é que tem aqui mesmo? Farinha. Farinha de trigo. Tá aqui o pote de farinha de trigo. O sal. Aqui tá o pote de sal. Anilina, o vidrinho de anilina. Óleo, tá no potinho. E água. Agora tá faltando, como que nós vamos fazer isso? Isso aqui. Essa aqui também é farinha. É porque vai precisar de mais farinha. Tá faltando o lugar da gente fazer. Né? A vasilha pra gente misturar. Aqui, ó, 2 xícaras. Pode ser Eu trouxe a xícara pra gente medir A xícara pode ser pra colocar água. e pra colocar a farinha também. O sal e a colher pra colocar o óleo. Ó. Uma xícara de sal. Ó, o Eric já leu pra mim, 1 xícara de sal. Mas vamos ver, a primeira coisa, Eric, o que ele tá pedindo? 2 2 de quê? xícaras de farinha de trigo. 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui eu vou colocar Era quanto? 3. Nossa, tudo. 1 xícara. Tá pronto? Não. Uma xícara. Mais 1 xícara. Só 2. Ponto. Só 2? Então, Nossa, vai casar. 2 xícaras. Precisa de... Precisa de mais? Precisa. Não, olha lá, só 2. E depois? Uma xícara de sal. 1 xícara de sal. Vamos lá. Uma xícara de açúcar. Esse, será que esse é Eu açúcar? adoro sal. 1 xícara de sal. Pimenta purinha. Vamos colocar, ó, o sal. É açúcar. Este é sal, querido. Açúcar. Não tem açúcar na receita? Não tem. Isso aqui também é farinha, que eu achei que fosse precisar. Depois, o que é? Anilina. 15 Gotas de anilina. 15 gotas de anilina. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ih, pus mais de 1, mas não tem problema, vai dar uma corzinha mais forte. Depois é 2 Colher. colheres de óleo. 2 colheres de óleo. Eu tô com um ajudante joia aqui, ó.
Vamos ver? 1, 2 colheres de óleo. Agora água. Agora água. Vamos ver a quantidade. Água. Ponto. Sabe o que é até dar ponto? Até ficar com a massinha boa pra gente mexer. Então a água a gente vai ter que ir colocando devagarinho. Certeza de vida. Por isso que eu trouxe mais farinha, que se cair mais água é só a gente jogar um pouquinho mais de farinha. Olha, vocês viram como que vai misturando? Tá ficando verde. Será que tá ficando verde? Claro que sim. Olha ali. Vamos ver se é verde. É verde. Ó, agora eu vou usar a mão pra ficar bem amassadinho e misturar bem essas cores. Pra isso, eu vou colocar na minha mão farinha pra não deixar grudar. Isabela sabe por quê, né, Isabela? Eu também sei. É porque a farinha ajuda a não deixar grudar. Aí, vou amassar. Já tá começando a ficar boa de brincar. Eu vou dar um pouquinho pra cada um me ajudar a amassar. Pode vir, Eric. O Eric vai me ajudar a amassar um pouquinho. Deixa eu pôr a farinha. Aí, pode amassar, Eric. Isto. O Eric tá pondo a mão na massa aqui um pouquinho, ó. Aí, agora vem, Laura. Sou eu. A Laura, nós vamos fazer trocando assim. Vamos, Laura, amassar um pouquinho? Pode amassar. Pronto, crianças. Agora a nossa massinha tá pronta pra gente fazer o quê? Brincar. Brincar! Quantas crianças tem aqui? 8. 8. 2. Então vamos abrir a roda aí pra gente fazer... Quantas bolinhas nós temos que fazer aqui de massinha? A conversa inicial sobre as quantidades de ingredientes tem importante valor para a construção do conhecimento em matemática. Chegou a hora da gente... Você deve aproveitar as diversas possibilidades de trabalho com as crianças, pensando na interdisciplinaridade que se deve inserir nas atividades de artes plásticas. Vamos amassar mais um pouquinho, que eu coloquei mais... Depois, deixe as crianças amassarem livremente a massa durante alguns minutos, para que percebam a textura e a consistência. Esses aspectos físicos da massa você também deve discutir com eles. Faquinha pra cortar. Sujar? Eu quero sujar. Tem uma colher. Eu quero fazer. É, pra mesinha. A mesinha brincando junto, né? Faquinha pra cada colega. E o garfinho vai... Da mesma maneira que nas atividades de desenho, a criança passa por várias fases de evolução. No início, a tendência é que elas façam apenas bolinhas e cobrinhas com a massa. Depois, passam a modelar objetos e animais, continuando essa evolução até a construção de cenas e esculturas. Essa evolução, na verdade, é estimulada pelo próprio manuseio da massa de modelagem e pelas atividades que o professor desenvolve com seus alunos. Eu preciso de mais. Você tem que amassá-la primeiro. Amassa bastante aí na mesa, enrola. Veja que a professora Margarida incentiva a todos para desenvolverem a atividade. Um dos grupos resolveu fazer alimentos com a massa. Outro faz minhocas, bolinhas e um suposto bolo de aniversário com palito de sorvete usado como vela. Esta é uma brincadeira que não tem fim. As crianças modelam e remodelam a massinha, explorando sua criatividade, o que permite a você, professor, desenvolver várias atividades em sala, tendo a modelagem como base. Como na pintura a dedo, esta técnica também envolve o texto instrucional, observando materiais, as quantidades e o modo de fazer. No momento em que a massa está sendo preparada, as crianças podem observar o processo de transformação, estimulando o conhecimento químico. Além disso, essa é uma atividade que desenvolve a criatividade e pode ser usada para a confecção de personagens para uma história, para construir um cenário de uma história no papel, para maquetes ou para brincar livremente.
além de trabalhar a coordenação motora, de desenvolver o senso estético e criativo, de trabalhar a plasticidade, o recorte e a colagem trabalha também o conhecimento lógico-matemático. Ao recortar o material que ela vai utilizar para elaborar o seu desenho, ela acaba classificando por cores, por formas, por tamanho, por textura, por tipo de material, o que leva ao conhecimento lógico-matemático. A atividade recorte e colagem desenvolve a coordenação visual e motora, movimento da mão, tato e noções de tamanho, forma e superfície. Para as crianças menores, os papéis são picados com as mãos e a cola é passada com os dedos. Para as crianças maiores, é possível o uso de tesouras sem ponta. Outro fato que torna a atividade bastante atrativa para as crianças é a liberdade para criar e utilizar materiais diversificados. Os materiais básicos para o recorte e colagem são papéis, jornais, revistas, tesoura, cola, barbantes coloridos. Estes materiais devem ser recortados e colados em uma folha em branca, formando o seu desenho. Mas podemos também utilizar outras possibilidades, como areia, o EVA, serragem, sementes e o macarrão. Nesta atividade especificamente, nós vamos trabalhar com o EVA. Para facilitar o desenvolvimento da atividade, estes materiais podem ficar à disposição das crianças em uma caixa na sala de aula. Conforme a idade, você vai deixar também tesouras, pincéis, colas, palitos, enfim, todo tipo de material para uso livre. Tendo o material e sabendo como utilizá-lo, vamos à demonstração com a professora Margarida. Agora nós vamos ouvir uma história muito legal, Domínio das Cores. O autor é Roberto Caldas. Vermelho, amarelo, azul. O que acontece? Vamos ver se tem vermelho, amarelo, azul. A professora Margarida começa a atividade lendo uma história, antes de revelar aos alunos o que será feito. A história será a base da atividade de recorte e colagem. As placas de proibição têm a cor vermelha. Vai aparecer uma outra cor. Branca e azul. Branca e azul. Estas três cores viviam num reino que tudo era certinho. Cada um tinha seu espaço. Elas cumpriam as suas tarefas, mas cada uma do seu jeito. E não se misturavam. Igual esse daí. E olha só como que eles ficavam. Dentro das suas obrigações, cumprindo as suas tarefas, apareceu um dia uma cor diferente. Vocês estão vendo que cor que apareceu? Amarelo. Amarelo. Vocês acham que essas cores gostaram desse amarelo intruso no reino? E também amarelo, verde e marrom. Pois é, apareceu amarelo, verde e marrom. E as três cores, quais são as três cores que viviam nesse reino? Vermelha, azul e branco. E elas não gostaram, não. Elas acharam que essas cores eram intrusas, que não tinham que morar naquele lugar. Porque tinha até muitas. E olha, mas apareceu uma outra cor. Preto. E o preto também. O preto, ele vinha para dar o contorno em tudo. Mas as três cores, vermelho, branco e azul, não gostaram disso. E fizeram uma reunião, olha. Eles se reuniram na sala de reuniões lá do reino deles para mandar essas cores embora. Não queriam outras cores naquele lugar. Isto. Reuniram em grupos também, porque tinha que arrumar um jeito. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma lei. Nesse lugar, nesse reino, era proibido qualquer outra cor. Este era o reino do vermelho, do azul e do branco. Mas o dia que eles resolveram ir embora do reino, olha lá, o que aconteceu naquele reino? O reino começou a ficar apagado. O azul, o vermelho começaram a sumir. Até que desapareceu, olha. Tinha cor nenhuma mais. O que eles vão ter que fazer? Eles descobriram então que precisavam de conviver com as outras cores e resolveram chamar as outras cores para fazer parte do reino deles. E começou a ficar um reino... Vocês acham que tá mais bonito? Olha, vermelho, mais amarelo, colorido? azul, verde. Olha, começaram a Olha aparecer aqui figuras, cenas. Vermelho. Olha aqui, gente.
com todas as cores agora aparecendo. Vocês acham que precisa de todas as cores para deixar o mundo mais bonito? Preciso. A gente pode ficar só com uma corzinha, escolher só aquilo? Não. Ah, pois é, o Roberto Caldas, ele quis mostrar isso no livro, olha, que precisava de alegria no livro. Aqui, ó. Eu queria enfeitar a nossa sala fazendo um painel bem bonito representando um reino colorido assim. O que vocês acham? Tipo este. Mas o que vocês inventarem também. O que vocês acham, hein? Pra colocar no nosso cantinho ali um painel bem bonito. Vamos fazer? Legal? Então vamos fazer? Mas o que a gente vai precisar pra fazer um painel bonito desse? Todas as cores. Todas as cores. Crianças, nós vamos usar este material aqui, que é emborrachado, para fazer o nosso painel, que ele dá um efeito bonito, igual esse que tá na nossa parede aqui, olha. Aquele ali também, de borboleta. E vocês vão caprichar. Então, vocês vão ganhar a tesourinha e vão cortar pedacinhos. Já vou distribuir a tesourinha. Tesoura que você tá falando. Aqui. Vamos lá. O papel, o emborrachado. Cortando pedacinhos, igual vocês viram lá no livro, né? Após a orientação da professora, usando a tesoura, as crianças recortam uma grande quantidade de pedaços de EVA, de várias cores, para compor o trabalho. Eles escolhem que cores querem cortar, se vão misturar pedaços de diferentes cores ou se vão agrupar por cores. Você pode tirar um pedacinho aqui, ó, que ele fica menor. Aí fica um triângulo menor e dá certo. Tá? Os quadrados ficam com os quadrados, né? Ó, nós vamos utilizar o pincel para pegar a cola no potinho, tá? Para passar no pedacinho de papel que vocês cortaram e colar. A folha é grande porque vocês vão fazer um trabalho em conjunto, tá? Então, eu vou colocar a folha aqui no meio, a gente deixa os pincéis, um para cada um pegar a sua cola. Vão pensando aí o que vocês vão fazer nessa cena. Legal? Vamos ver aqui. Gente, olha, a folha é grande, porque o trabalho é em conjunto agora, igual lá, depois que as cores juntaram, né? Olha aqui, ó. De toda a turma, vocês vão trabalhar juntos aqui. E o pincel para pegar a tinta. Eu quero esse daqui. A tinta não, a cola. Falei errado aí, olha. As crianças trabalham com liberdade de criação, ficando o professor encarregado de orientar em caso de dúvidas. Você pode ajudar também limpando o excesso de cola com papel higiênico e ajudando a recortar algumas formas. Nossa, que fofinho. Tá tudo lindo, gente. Tô vendo. Você pode pôr assim, ó. Nossa, esse reino ficou maravilhoso. Sabe o que tá faltando? O nome dos artistas que montaram esse reino. Eu vou fazer aqui. Então vamos colocar o nome. Ó, tem um pincel. Vou pegar outras cores de pincel. O que se quiser. Vamos ver a cor que cada um vai querer aqui para escrever. Eu quero vermelho. Gente, agora nós vamos colocar o reino colorido no nosso painel. Olha, Paulo Júnior, que bonito que vai ficar lá no painel o trabalho de vocês. Paulo Júnior. Você acha, Isabela, que vai enfeitar a nossa sala? Hein? Ó. Paulo Júnior. Vocês viram que iniciamos essa atividade com a leitura do livro Domínio das Cores, de Roberto Caldas. Este livro trabalha a solidariedade e o companheirismo. Além disso, as figuras em mosaico foram tema do nosso trabalho, o que possibilitou o recorte do EVA em formas semelhantes às do livro. Com esta técnica, podemos apreciar uma atividade artística, bem como a exploração de espaço e seleção de cortes. É muito importante para a turma do maternal que o recorte seja feito com as mãos, pois assim utilizamos a ferramenta que está mais próxima das crianças, suas próprias mãos, trabalhando a coordenação motora, que será essencial para as séries seguintes. E nós aconselhamos que não se utilize a tesoura nas turmas de maternal. O movimento do rasgar é um movimento necessário para a coordenação motora dessa faixa etária.
Você viu com as professoras Margarida e Maria os fundamentos e as demonstrações práticas de atividades com artes plásticas para a educação infantil. Formuladas para que você possa desenvolver com facilidade e para que as crianças sejam atendidas nas suas necessidades para a evolução na escola. Mas é possível fazer muito mais, desde que você use de criatividade. Levar as crianças a museus, exposições, encontros com artistas plásticos são condutas que desenvolvem as impressões, percepções e sentimentos. É claro que você não vai levar a criança a todo tipo de exposição. O objetivo aqui é favorecer o contato com este ambiente específico. E para que esse cuidado todo com as artes plásticas na educação infantil? Porque a infância é o espaço privilegiado para se trabalhar qualquer tipo de manifestação artística. Todo adulto que teve a arte muito próximo a si na infância é um adulto mais sensível, é um adulto que consegue perceber melhor o outro e, consequentemente, a realidade. Um adulto, assim, consegue melhor conviver com a sociedade, transformando-a e, é claro, fazendo com que a gente viva melhor. Arte é conhecimento, é sentir, é pensar, é fazer. Incentive a sua turma a criar, a ler a sua própria arte. O resultado será surpreendente. Crianças criativas se mostrando para o mundo. Então, mãos à obra. É isso, mãos à obra.